A paz do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Quero ler com você na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo sempre tentou atrapalhar o progresso do entendimento da palavra de Deus no coração das pessoas. Em cada dispensação, ou em cada época, ou em gerações, em épocas diferentes, o inimigo tentou atrapalhar o entendimento, o conhecimento, tentando colocar pensamentos não verdadeiros na mente das pessoas. Uma delas é que, se você lê muito a Bíblia, você fica fanático, você fica louco, você fica fora de si. E este pensamento maligno, maldito e satânico, muitas vezes tem entrado na cabeça de muitos cristãos, e alguns têm até concordado com essa ideologia, que nada mais é estratégia de Satanás para levar à desmotivação pela palavra de Deus em relação à leitura. Houve época em que o diabo usava uma estratégia de proibição da leitura da Bíblia. Ou outra época tentou atrapalhar versões da Bíblia ou linguagens ou a Bíblia traduzida em certas línguas, assim impedindo que as pessoas tivessem acesso à Sagrada Escritura. Enfim, o que nós percebemos que, de forma sutil, o diabo sempre tentou infiltrar nessa situação, colocando interpretações absurdas, interpretações errôneas, interpretações ao inverso, interpretações ao pé da letra, interpretações apenas simbólica, apenas figurada. Enfim, sempre tem uma forma dele tentar atrapalhar ou as pessoas ouvirem a palavra e não compreenderem o que está escrito. Não são poucas as pessoas que lê a Bíblia e diz que consegue ler qualquer coisa, quando vai ler a Bíblia dá sono. Outras pessoas diz que lê a Bíblia, lê muitas vezes e não consegue entender nada. É claro que pode ter outros fatores, mas um deles é influências por detrás, influências satânicas. Algumas pessoas dizem que quando vai ler a Bíblia vai até com sede, mas sempre aparece alguém ou alguma coisa naquele período para lhe atrapalhar na leitura das Sagradas Escrituras. Enfim, e um desses pensamentos é quem lê muito a Bíblia fica louco. Muitas pessoas, até religiosas, já ouvi falando que não se pode ler muito a Bíblia. Na realidade, isso é estratégia de Satã. Sempre teve sua estratégia para tentar atrapalhar a leitura ou o entendimento. Às vezes ele não tenta atrapalhar tanto, a pessoa lê a Bíblia, mas atrapalha o entendimento. A parábola do semeador, uma das sementes caiu em terra boa, outras caíram no meio de pedregais, de pedras, outra no meio dos espinhos, e outra delas, que foi a sequência da leitura em Mateus capítulo 13, caiu à beira do caminho.
Logo veio o pássaro e comeu aquela semente porque não tinha terra sobre ela. Aí Jesus mesmo dá a interpretação falando que a semente que caiu na beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não entendendo, o diabo vem e as rebata. Não entender o que está lendo, o que ouve, é uma alegria para o diabo. É interessante que diz que desceu até o coração da pessoa, mas não entendeu. A pessoa até aceitou aquela palavra, até achou interessante, bonita a palavra, gostou da palavra, pois diz que ela desceu até o coração, mas não entendendo, o diabo tirou. Então o inimigo sabe que ele, usando meios para que a pessoa não compreenda a Bíblia Sagrada, não compreenda a palavra, é fácil ele então tirar do coração. E muitas vezes ele sabe quem ele está dominando, quem não está. Quem vai ler a Bíblia vai entender, quem lê a Bíblia vai entender, e quem não vai entender. O diabo sabe quem vai ler e vai interpretar de forma errônea. Ele sabe a predisposição, falta de entendimento, falta de compreensão de cada pessoa, o limite das pessoas. Ele é sagaz, ele é astuto, então ele sabe de muita coisa que nós não sabemos. E uma delas é que a pessoa vai ler e não vai entender. Para esses, talvez não incomode. Então você pode talvez encontrar uma Bíblia no Espiritismo, encontrar uma Bíblia na Macumba, na Umbanda, em vários lugares. O diabo não está preocupado porque lá no centro tem uma Bíblia, porque existem centros que têm uma Bíblia. Mas ele não está preocupado com isso porque sabe que as pessoas vão ler e vão interpretar do jeito que o diabo quer, ou não vai entender aquilo que deveria entender. Então não incomoda. Então, se um dia o Satanás perceber que as pessoas que usam a Bíblia nesses lugares escabrosos, tenebrosos, vão compreendê-la, se ele perceber que as pessoas vão compreender a palavra, ele vai dar um jeito de retirar o entendimento ou a Bíblia da mão dessas pessoas. Algumas pessoas não percebem que vão à igreja e não gostam muito de ler a Bíblia, de levar a Bíblia, não tem a disposição na hora da leitura na igreja de ler a Bíblia, pensa que isso é uma coisa comum, apenas carnal, é obra da carne. Sim, a carne também tem a sua cooperação em muitas coisas, e às vezes tem área que ela é que tem a iniciativa, mas muitas situações na vida das pessoas em relação à Bíblia Sagrada, no sentido negativo, tem a ver com astúcias de Satanás, a estratégia dele para tirar a Bíblia das nossas mãos, da nossa cabeça, do nosso coração, colocar interpretações errôneas, interpretações a nosso modo, a fim de prejudicar a nossa espiritualidade. Então, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. No Salmo 119, você vai encontrar mais de 100 referências ligadas à Escritura, à Palavra de Deus, os estatutos, as ordenanças, ligado ao que está escrito na Palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que é para o pai ensinar o seu filho a Escritura, a Palavra de Deus, em casa, no caminho, ao dormir, ao levantar, em todo o tempo. No Salmo 101, e o verso primeiro a seguir, no verso 2 diz que a pessoa ela tem o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A pessoa não vai estar lendo dia e noite, mas ela tem o prazer de meditar nas Sagradas Escrituras. Paulo era um homem que respondia às perguntas e questionamentos sempre pela palavra de Deus. E falaram que ele era um tagarela, falaram que ele estava fora de si, e é isso que o diabo quer fazer hoje também, dizendo que você vai se tornar fanático se ler muito a Bíblia. Se alguém se tornar fanático, se alguém ficar fora de si, se alguém
aparentemente mudar o comportamento porque está lendo bastante a Bíblia, aí a questão não está na leitura da Bíblia em si, está na fraqueza mental, está na perturbação que o diabo está colocando. Logo que o diabo não impede você de ler a Bíblia, ele então pode tentar colocar pensamentos negativos em relação àquilo que você está lendo. Aí o problema não está nas Sagradas Escrituras, mas o meio que o diabo está usando para perturbar você, a forma que ele está usando. Então a Bíblia, leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 1, se você puder ler aí onde você está, Apocalipse, último livro da Bíblia Sagrada, capítulo 1 e o versículo 3. Veja o que diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. Lá em Oséias, Deus disse para Israel: o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, faltou conhecimento. A Bíblia diz também em João capítulo 8: e conhecereis a verdade vos libertará. Segundo os estudiosos, essa palavra de João diz: e tereis conhecimento, e o conhecimento vos libertará. É claro que não é a ideia apenas teológica, ou leitura demasiada da Bíblia, ou em livros que são associados à Bíblia, não. Mas temos que começar pela leitura. Quando alguém não consegue ler, ele vai pedir alguém para ler para ele. Então precisamos ser amante das Sagradas Escrituras. Leia a palavra de Deus todos os dias, se possível, peça a Deus entendimento. Se você puder, faça um curso teológico para aprender a palavra de Deus. Mas quando chegar um irmão, uma irmã, uma pessoa desavisado ou influenciado pelo maligno, tentando dizer para você que não precisa ler a Bíblia, que lê uma porção diária, um salmo, alguma coisa, que não precisa ler tanto a Bíblia, fique observando. Pode ser estratégia de Satanás para tirar você do caminho. Nós precisamos muito mesmo ler a palavra de Deus. Para tudo nessa vida, nós precisamos dedicar, nos aplicar, nos esforçar, como diz a linguagem evangélica popular, pagar o preço, né? Mas quando chega na leitura da Bíblia, aí você não pode ler bastante. Olha, se defende que devemos orar bastante, vigiar bastante, ir bastante à igreja, que a gente precisa trabalhar bastante, fazer muitos cursos na área da nossa profissão, temos que fazer bastante exercício físico, temos que fazer tantas coisas o máximo possível. Aí quando chega na leitura da Bíblia, parece que a Bíblia é um livro enigmático, um livro obscuro, um livro oculto, e que deve ter cuidado ao ler. Não, a ideia aí não é questão de ler, é como se lê, como se interpreta. A hora, o lugar, você vai ter sabedoria para isso. Mas no geral, quanto mais você lê as Sagradas Escrituras, vai ser melhor. Isso que eu estou dizendo para você, com certeza não é a vontade do diabo que você ouça essas palavras. Porque sabe que você lendo, você se liberta, lendo seu entendimento vai melhorar, o seu vocabulário vai evoluir, sua maneira de pensar, não vão te enganar com facilidade, você não vai aceitar qualquer orientação de qualquer pessoa, porque a palavra de Deus vai estar no seu coração e também na sua boca. Pedro diz que é para estarmos prontos, preparados para responder a respeito da nossa fé a qualquer pessoa que nos perguntar. Então precisamos estar lendo para isso. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para compreendê-la, aplicar em nossa vida primeiro e aplicar também para aqueles que ainda não têm acesso à Bíblia, não têm entendimento, e nós é que temos o compromisso. Paulo chega a dizer que os homens nos tenham como dispenseiro dos mistérios de Deus. E como vamos alcançar isso se não for lendo a palavra de Deus? Se você não lê a palavra de Deus, quando tiver um sonho, quando tiver uma visão, quando tiver uma profecia, quando tiver um pensamento,
Como saber se procede de Deus ou não, se você não tem o hábito, se eu não tenho o hábito de consultar as Sagradas Escrituras? Agora, se alguém interpreta errado, se alguém faz coisas erradas, se alguém conhece bastante a Bíblia e não obedece, é problema dele. Mas pense comigo, se uma pessoa que vive lendo a Bíblia, que vive dedicando a conhecer a Bíblia, não obedece à palavra de Deus, e se ele não conhecesse nada? Com certeza seria pior. Você estudar bastante a Bíblia não vai dizer que você é melhor do que as outras pessoas. Mas você lendo a Bíblia a partir de agora, você vai conseguir ser melhor do que o que você foi até agora. Não melhor do que as pessoas, mas para aquilo que Deus te chamou, para a compreensão que Deus quer que você tenha, você, para você mesmo, vai ser bem melhor. Então é o meio de conhecermos a vontade de Deus, saber o querer de Deus. A revelação de Deus está na Bíblia Sagrada. Tudo que acontecer em torno de você, principalmente da sua espiritualidade, tem que consultar a Bíblia, porque muitos são enganados por aí, porque falta entendimento, conhecimento, e isso tem que começar pelas Sagradas Escrituras. Aí vai ter os meios de você interpretar, as regras de interpretação, mas o principal mesmo é o Espírito Santo nos orientando, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Que Deus te abençoe em nome